Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Aquecendo-se continuamente uma substância pura a pressão constante, quando se observa a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura do sistema. Então, peraí pessoal, uma passagem do sólido para o líquido, eu estou tendo uma fusão. Ótimo. E do líquido para o gasoso é uma ebulição, ou evaporação, ou calefação, tá legal? Então, isso a gente tem que... não importa aqui no caso. Então, ele fala o quê? Uma coisa, pessoal, principalmente, a gente tem que ter uma noção do quê? Supondo que eu tenho um acréscimo aqui da minha temperatura de mudança de estado. Imagine que nós estejamos, falando da água. Eu sei que eu tenho um ponto. Aqui eu tenho, na minha curva que está subindo, eu tenho um sólido. Onde está parado, eu tenho um sólido mais líquido. Na curva que sobe, eu tenho um líquido. Na outra reta, eu tenho um líquido mais gasoso e gasoso. O que cada coisa funciona? Pessoal, se nós estivermos analisando isso aqui, 0 graus Celsius é onde o ponto que minha água começa a fundir, entrando do estado sólido para o líquido. Então, meu ponto de fusão da água é 0 graus. Vamos adotar ela como a nossa substância pura, a água. Eu só tenho ela, tá? Então, substância pura é que contém apenas uma única substância, seja ela simples ou composta. Meu ponto de ebulição da minha água é 100 graus. Então, ao nível do mar. Então, vamos adotar isso. Vou explicar esse gráfico aqui para a gente entender melhor. Pessoal, nós estamos vendo que aqui, no momento que atinge o ponto de fusão, eu tenho sólido mais líquido. Tá vendo que minha temperatura para? Se a minha temperatura para aqui, pessoal, o que acontece? A minha temperatura está parando aqui a 0 graus Celsius. Porque eu tenho que passar todo o meu sólido para o líquido, ou seja, do gelo para a água líquida, a 0 graus. Quando todo o meu gelo for derretido ou o meu sólido for fundido e tudo virar líquido, a minha temperatura começa a aumentar até atingir o ponto de ebulição, que no caso é do líquido se transformando em gasoso, onde vira vapor de água, que é a 100 graus. Está vendo que minha curva para, ela tem uma estagnação a 100 graus Celsius até transformar toda a minha água líquida, ou seja, um líquido que eu tiver, seja ele qualquer, se transformar em gás. Quando todo o meu líquido se transformou em gás, ele volta a subir a temperatura. Caso contrário, se tiver líquido, ele se mantém. Tá legal? Então vamos usar as alternativas para a gente fazer essas análises. Ele fala, é constante e igual ao ponto de ebulição? De jeito nenhum, pessoal. A gente está vendo que não. É falsa. O que isso significa? As temperaturas são diferentes. No caso da água, é 0 graus. E de ponto de fusão é 0 graus. De ebulição é 100. Eu tenho 100 de diferença aí. Não tem como, não pode ser igual. Então, a minha temperatura é constante mesmo depois que todo sólido tenha desaparecido? Não, ela continua constante desde que tenha o meu sólido ali. Se o meu sólido desapareceu, já começou a subir. É falsa. C. É constante enquanto há sólido? Verdadeiro. Então, minha alternativa correta é a C, mas vamos discutir o restante da questão. Ela aumenta gradativamente? Não, ela não aumenta gradativamente. É falsa. Ela só aumenta gradativamente se for uma mistura. Mas mesmo assim vai de pouquinho em pouquinho. E a temperatura aumenta até acabar todo sólido? De jeito nenhum, pessoal. Ela fica constante, ela fica estagnada. Até todo o meu sólido se transformar em líquido. Tá certo, pessoal? Então, é um exercício tranquilo de se resolver, porém causa algumas confusões, principalmente que a gente estiver falando de substância pura e não de mistura, tá legal? Então, fica um exercício tranquilo de se resolver. Quando a gente monta esse gráfico, fica mais fácil, né?
Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!